O primeiro orador inscrito é o senhor vereador, professor Célio Luparelli, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, por que a ação popular contra a realização da eleição de conselheiros tutelares em 4 de outubro? Por quê? Desde que foi criado o processo eleitoral para a seleção de conselheiros tutelares, se ouve falar em vícios na escolha, interferência indevida de maus políticos, de religiões e do poder paralelo do Estado. Os anos se passam, os problemas se avolumam, agravam-se os desvios e as pessoas e as entidades responsáveis não atuam para alterar essa situação incômoda, mesmo sabendo que as atribuições dos conselheiros tutelares são de altíssima relevância para a sociedade e para o cumprimento de dispositivos constitucionais e legais em defesa dos direitos da criança e dos adolescentes. A sensação que se tem é de que há um interesse perverso de que os conselhos tutelares não funcionem. É uma demonstração inequívoca de que a criança não é prioridade. Quando assumimos o cargo de vereador em fevereiro de 2015, esperávamos ir para a Comissão Permanente da Educação e da Cultura, em razão de nossa experiência obtida nos 44 anos em regência efetiva de turma e nos mais de 20 anos na direção de escola municipal. Fomos, entretanto, para a vice-presidência da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Passamos a estudar detalhadamente as questões que envolvem o tema. Visitamos unidades que cuidam de crianças e adolescentes. Pesquisamos e acompanhamos o noticiário que envolve o tema. Trouxemos questões relevantes para aqui, para essa tribuna, para que os vereadores e a sociedade tomassem ciência de nosso trabalho e de nossa visão a respeito da questão da criança. Sugerimos que o Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente e os conselhos tutelares saíssem do vínculo da Secretaria de Desenvolvimento Social e passassem a integrar uma Secretaria Especial da Criança e do Adolescente, para que o poder público e a sociedade tivessem um olhar mais detalhado e responsável para o tema criança e adolescente. E para que essa suposta secretaria tivesse um tratamento de acordo com o mandamento constitucional, tratando efetivamente a criança com absoluta prioridade e tivesse uma dotação orçamentária específica e substancial. Participamos dos fóruns relativos ao tema, participamos do Conselho Municipal e a nossa comissão se reúne em todas as segundas-feiras, desde que foi oficialmente instalada, para debatermos e deliberarmos ações e propostas. A partir do início do atual processo de preparação para as eleições dos conselheiros tutelares, ao ocorrer em 4 de outubro, começamos a perceber denúncias e a recebê-las de diversos tipos e por diversas vias, telefone, e-mail, Facebook, cartas e até pessoalmente. No dia 21 de setembro, estivemos na reunião do Conselho e percebemos um clima de mal-estar, de insegurança, de agressividade, de descontentamento, além do desencontro de informações a respeito do pleito em questão. Ao final da reunião, o presidente do Conselho, surpreendentemente para mim, e talvez para a maioria dos presentes, anunciou a sua demissão em caráter irrevogável, alegando, abre aspas, não concordar com os procedimentos adotados para o processo eleitoral dos conselhos tutelares, o que considero ele, não me oferecerem a devida segurança para a condução desse pleito.
E disse mais o presidente demissionário, ou renunciante: agradeço aos membros do Conselho e a todos que colaboraram com a minha gestão, deixo os cordiais saudações na esperança de que as decisões tomadas, mesmo contra a minha vontade, não venham a prejudicar o processo eleitoral. Veja a angústia do presidente renunciante. E aduziu em sua justificativa de renúncia: considerando os pedidos de afastamento do Conselho, da Comissão Eleitoral, da representante da Procuradoria-Geral do Município do Rio de Janeiro, doutora Cristiane de Almeida Ferreira, e da representante da Secretaria Municipal do Trabalho e Renda, senhora Daniele Ramos de Almeida, com as quais expresso a minha solidariedade. Já tínhamos denúncias de que as declarações de alguns candidatos relativas à comprovação de atuação de trabalho com crianças e adolescentes eram falsas, que havia publicações de nome de candidatos de forma intempestiva, em agressão ao edital específico, que tais publicações deveriam ser feitas por deliberações do Conselho e não por decisão da Secretaria, que o TRE não colaborou na sessão das urnas eletrônicas, pondo em risco o processo, principalmente porque, através de um contrato emergencial, teria sido escolhida uma empresa que, ao olhar de muitos, não seria ideal para o processo, que os critérios de correção de prova dos candidatos não foram transparentes. Diante de tantas angústias, de tantas incertezas e de tantos riscos, trouxemos, no dia 22, para esta tribuna, um discurso apontando tudo isso e lendo na íntegra a carta-renúncia do presidente do Conselho, para que todos os vereadores, o Poder Executivo e a sociedade tomassem um conhecimento total e pleno do quadro que se apresentava. Fomos leais com nossos princípios. Queríamos evitar danos maiores para o processo eleitoral, que se refletirá na duvidosa seleção de candidatos, que, por via de consequência, numa frágil política em defesa das crianças e dos adolescentes. Mas não houve eco, ninguém nos ouviu, nem a Câmara dos Vereadores, nem o Poder Executivo, e tão menos a sociedade. Nenhuma autoridade se manifestou. Todos ficaram surdos e mudos, à exceção dos vereadores Dr. Eduardo Moura, Laura Carneiro e Jorginho da SOS. O vereador Dr. Eduardo Moura chegou a mudar o seu discurso que faria no dia 22 para discursar sobre a minha fala anterior a ele. Foi veemente e solidário comigo. Sugeriu o que eu queria, o que eu provocara: a suspensão das eleições em 4 de outubro. As evidências de insegurança do pleito eram contundentes. Contudo, após a manifestação do presidente do Conselho, que apontou seu desconforto e sua temeridade, a coisa se agravou. A nossa idade não nos permite ficarmos omissos diante do que víamos. Omissão é covardia, omissão é crime. Não somos covardes nem criminosos. O elevado nível de corrupção e de impunidade que destrói o nosso tecido social e o nosso país tem raízes na omissão das instituições e das pessoas que deveriam agir e que se omitem. E crime maior seria porque estaria afetando a proteção à criança e ao adolescente em um momento em que se discute a redução da maioridade penal no Congresso Nacional e no instante em que a Zona Sul do Rio de Janeiro se torna um palco de conflitos envolvendo os jovens adolescentes. A nossa idade não nos permite sermos omissos diante da situação que estamos constatando. Então, eu e o vereador Eduardo Moura, percebendo que nada seria feito para sanar tais vícios, resolvemos não nos omitirmos, porque a nossa idade, a nossa formação não nos permitem. Entramos ontem, dia 23 de setembro, com uma ação popular, com pedido de liminar, para impedir a realização das eleições do Conselho Tutelar em 4 de outubro, a fim de possibilitar
caso a Justiça decida favoravelmente ao nosso pleito, que a Comissão Eleitoral e as demais autoridades responsáveis façam o saneamento do processo, a fim de que ocorra lisura na seleção e que as pessoas efetivamente comprometidas com a causa da criança ocupem os cargos de conselheiros tutelares e que são de elevadíssima responsabilidade e de importância para a nossa sociedade. O argumento de que há uma determinação de que todos os municípios brasileiros têm que fazer sua eleição em 4 de outubro não se sustenta, porque no município de São Paulo, capital daquele estado, a eleição foi adiada para 15 de novembro. Queremos deixar bem claro que nós, eu e Eduardo Moura, não tomamos iniciativa para atingir ninguém. Agimos para proteger a criança. Ninguém pode condenar a nossa iniciativa em defesa da ética, da moral e dos bons costumes. Todas as pessoas responsáveis e dignas, neste momento, devem nos respeitar e estar solidárias conosco. Muitos reclamam da impunidade, da omissão, da corrupção e de todas as mazelas que nos afetam, mas nada ou pouco fazem para evitá-las. Nós fizemos nosso papel, depois de aguardar quase 24 horas de silêncio de todas as pessoas que deveriam agir. Após o meu discurso denúncia, que foi seguido por outro não menos contundente, que foi do meu companheiro de comissão, o vereador Eduardo Moura. Estamos certos de que essa deveria ser a nossa atitude. Agora, a palavra está com a Justiça. Esperamos que todos deixem suas vaidades e seus interesses pessoais e políticos de lado e, nesta hora, vejam o interesse da criança brasileira. Nossa prioridade absoluta. Muito obrigado, senhor presidente.